Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Nosso convidado de hoje é o Gustavo Leme. Gustavo é sócio fundador da Lute. Prazerzaço receber o amigo aqui. Eu acho que você esteve aqui bem antes da pandemia, né, Gu? Foi, acho que antes de 2017. E estava num momento diferente. Sim, ainda está atuando ainda como executivo e agora num outro papel. Prazerzaço rever o amigo. Obrigado por ter aceito o convite. Novidades. Há um ano deixou de ser executivo para ser empreendedor, ser empresário. Como é que está sendo essa experiência, os desafios? Está mais fácil ou mais difícil do que você imaginava, Gu? Tá mais gostoso, mas é difícil. Mas é um difícil que eu busquei, né? Tem muita gente que trabalhava comigo e pergunta, né? O que é melhor, né? Trabalhar no mundo corporativo ou trabalhar empreendendo? Eu falo, depende do que você busca, né? Comecei há 4 anos atrás a fazer esse movimento, né? Quando eu saí do mundo corporativo, eu queria continuar. No primeiros meses começaram a aparecer projetos consultivos. Eu falei, enquanto eu não voltar para o mercado, eu vou fazer projeto consultivo. O bichinho do empreender picou, e aí um colega estava anunciando uma posição para ser headhunter, e eu mandei uma mensagem para ele. Eu já tinha participado de um processo com ele e tinha sido aprovado, né, para uma posição em Belo Horizonte de vice-presidente de RH. E eu falei para ele, eu não quero ser headhunter, eu quero ser sócio. Eu queria abrir uma consultoria em São Paulo e estar à frente. E foi aí que eu comecei, né? Comecei a ser um sócio, fiquei 2 anos nessa consultoria que me ajudou muito, né? Tem um carinho muito especial, né? A turma de Minas. E depois eu achei que era o momento também de fazer algo com a minha cara, com o meu coração, enfim, do meu jeito. E aí nasceu a Lute. Você sabe que eu mentoro executivos já fazem 12 anos, né? E tem os executivos na faixa de 50, 55, e a gente sabe que o ciclo executivo está se encerrando e que insiste em continuar sendo executivo. E eu sempre questiono por que ele não consegue fazer para ele aquilo que ele faz para os outros. Por que é tão difícil assim o executivo tomar uma decisão sabendo que a carreira B é inevitável? Mas por que tem essa, não digo essa teimosia, mas essa insistência de prolongar a vida corporativa e não, de repente, como você fez, aceitar aí um desafio de empreender, pegar a sua história, seus dons, capacidade, talentos e começar a trabalhar e gerar riqueza para o próprio executivo, Gu? Eu tenho algumas crenças, né? Uma, eu acredito que a pessoa pensa muito em dinheiro, né? Então, assim, eu vou empreender e eu vou ter que ganhar igual ou mais do que eu ganho hoje. E quando a gente trabalha no mundo corporativo, todo dia 10, dia 5, o dinheiro cai na conta, independente do resultado da empresa. Se estiver muito ruim, ela pode te desligar, mas vai cair na conta. O empreendedor não tem isso, você vai viver muito mais de fluxo de caixa, vai viver de investimento, tem hora para pôr, hora para tirar, hora para não fazer nada. E eu acho que além disso, as pessoas pensam um pouco na carreira. Porque eu acredito que carreira é caminho de vida, não é cargo em organização. Então, eu posso ter um caminho de vida, uma carreira de querer morar em Fortaleza, de querer morar fora do país. Isso independe de onde eu trabalho. A empresa pode ajudar a fazer esse movimento, mas o plano é meu. Eu acho que as pessoas vivem ainda os planos da empresa, o que ela coloca. E por último, eu acho que empreender não é vender aquilo que eu sempre fiz, né? É olhar para o consumidor, entender uma necessidade, criar um produto e serviço e administrar a área comercial, administrar financeiro, administrar investimento, administrar banco, né? Não adianta, quando eu saí do RH, o pessoal falou, agora você vai fazer projetos de reestruturação. Eu falei, não, isso é o que eu fazia, eu não sei se eu vou vender isso. E se você vende alguns projetos assim, você está, ao mesmo tempo que você está entregando, você tem que estar captando novos projetos, monitorando projetos. Não dá para fazer tudo, né? Então muita gente acha que sair do mundo corporativo e ir para o mundo de empreender é só fazer aquilo que você fazia na empresa. Não, você vai fazer muito mais. Acho que daí está o desafio, aí dá um friozinho na barriga, né? O empreendedor gosta desse friozinho na barriga. Antes de falar do teu momento, vamos voltar um pouquinho, falar da tua trajetória, daquilo que você brilhantemente construiu como executivo. O que você pode compartilhar da tua trajetória profissional para o nosso telespectador, Gustavo? Foi engraçado, eu comecei, eu achava que RH não era a área que eu queria trabalhar, o pessoal que trabalhava no RH era um pouco distante do business, do negócio. Eu gostava muito da área comercial, mas eu sempre gostei muito de cerveja. Né? Até outra vez que a gente conversou, contei um pouquinho disso, mas eu comecei a trabalhar na Skin Cariol como trainee porque eu gostava de cerveja, então foi a cerveja que me levou para a Skin.
aquela questão de você estar presente em evento, né, em ambientes, não de excesso de consumo, mas de alegria, de comemoração. E tinha uma posição lá que era trainee de RH para a área comercial. Eu falei, tem alguma coisa que está me chamando, né? E tinha um tio meu que falava, RH é a posição do futuro, porque gente é tudo, né? Você pode mudar os tempos, mas gente é tudo. E daí eu fui, né, dentro da própria Skin, né? Depois a Skin virou Kirin, hoje, né, é Heineken, mas eu fui construindo uma carreira, né, dentro de área industrial, dentro de área comercial, sempre dentro da RH. E depois de alguns anos lá, comecei a fazer migração de empresa. Então, eu lembro que os meus pais, né, e hoje meu sogro, achava eu meio maluco, né? Meu pai trabalhou 43 anos numa mesma empresa, meu sogro em torno de 36. Então, você trabalhar 8 anos e sair, ou 3 anos e sair, para eles também era um frio na barriga. E eu falei, eu queria percorrer o máximo número de empresas e segmentos, porque quando eu chegasse perto dos 45, 50 anos, mais 45, eu queria empreender com a bagagem que eu tinha ganho. E aí eu passei por algumas empresas, né? Então saí da Skin, fui trabalhar na Grendene, que faz calçado. Depois da Grendene eu fui trabalhar num grupo multinegócio familiar que tinha transportadora, construtora, rede de distribuição de combustível, rede de alimentação. Aí fui para a Baumgart, foi quando eu, né, concedi a entrevista, que também era um grupo multinegócio. Passei por um grupo de fundo de investimentos e depois por um grupo que trabalhava com moda. E aí foi quando eu falei, é hora de empreender, né? Estava no momento que eu estava passando por processo de recrutamento e seleção com consultorias e não estava sendo bem atendido como candidato. E quando eu contratava, também sentia um espaço. E aí falam que as empresas nascem de dor, e daí nasceu essa dor para empreender. E eu descobri que eu queria empreender quando uma empresa grande me ligou para ser executivo dela, ser diretor de RH, e eu falei, nesse momento eu estou empreendendo. Ali eu lembro até onde eu estava com o telefone, quando eu falei, eu não quero seguir mais no processo. Foi um marco para mim, falar, agora eu já virei a página, agora eu quero trabalhar como empreendedor. A questão de deixar de ser executivo para se tornar empreendedor tem um pouquinho também do perfil da pessoa? Tem. Acho que bastante, né? Porque eu acho que o conceito de empreender significa correr risco, né? E nem todo mundo quer correr risco. Empreender significa ter altos e baixos, né? Então, muitas vezes as pessoas olham, nós acabamos de abrir um escritório em Fortaleza, o pessoal fala, nossa, abriu lá em Fortaleza, né? Mas para abrir lá, ninguém perguntou, né, quanto tempo durou, o que vocês fizeram, se vocês investiram ou não, quanto é o tempo do retorno, né, do investimento feito lá, quais são os desafios e tal. Isso eles não perguntam, eles vão olhar a foto da praia e falar, nossa, beleza, hein, Fortaleza. Parece que a gente já está, como fala... Capital aberto. Já. Isso. Então, eu acho que o empreendedor tem que ter esse viés. E eu acho que tem que ter, além do conhecimento que ele vai vender e paixão por aquilo, tem que ter visão financeira, de mercado e uma certa inteligência de marketing para construir o todo. Hoje, com as redes sociais, todo mundo tem uma TV na mão, né? Então, se não souber aprender a usar isso, né? Trabalhar com dados e ser inteligente onde se aporta investimento, né? Ter clareza com quem você vai conversar, você corre o risco também de afundar, né? Que nem diz o iFood, afundar seu jet ski que eles têm, né? Agora, como é que foi a decisão de abrir a Lute? Né? E por que Lute? E como é que foi conduzir também essa decisão com a família, Gustavo? Com a família, o pessoal, minha casa, eles não são empreendedores, né? O meu pai é funcionário público, 43 anos, minha mãe foi professora de universidade por muito tempo, então eu tinha um estímulo muito de estudar, de ter base de conhecimento. Então, o esforço, a empolgação deles, você tem condições de ter seu próprio negócio, mas acho que eles apostavam mais em carreira tradicional. Mas a dor que eu tinha é que durante 22 anos que eu fui executivo de RH, né, nas últimas como diretor, eu tinha uma dificuldade de contratação de parceiros para recrutar, principalmente, executivos que falassem sobre dores do negócio. Quando eu contrato alguém, ou contratava, desculpa, é porque tinha uma dor, uma expansão, uma retração, uma ampliação de fábrica, um M&A, né, uma venda, ou um projeto tão estratégico que precisava ter conhecimento de fora. Então, eu não estava contratando a pessoa, estava contratando o conhecimento. E eu percebia que as consultorias vendiam para mim muito a questão do tempo, né? Então, assim, você contrata rápido. Aí eu ficava pensando, se a empresa já abriu a vaga e não conseguiu fechar, e ficou para recorrer a um terceiro
e esse terceiro tem que fazer rápido, tem alguma coisa esquisita aí, né? E aí a gente identificou que tinha uma oportunidade de ser, de fato, não mais uma consultoria, a gente brinca lá na LUT, ser uma construtoria, né? De fazer algo estruturante, é onde depois que o profissional entra na cadeira, senta na cadeira dele, aí que começa para mim a contar os meus indicadores de sucesso. Então, ele conseguiu expandir, conseguiu reduzir custo, ele implementou o projeto. Esses são os indicadores que a gente acompanha pós-contratação. Isso é o que vai mostrar se o cliente ficou satisfeito ou não. E, por outro lado, um cuidado, né, com a experiência do candidato antes, né, do projeto vingar, durante o projeto vingar e depois, né, se para ele, enquanto carreira, fez sentido. Né? Não adianta nada contratar alguém que deu resultado para a empresa, mas está infeliz. Né? A gente colocou ele num momento e numa empresa que desabou a casa dele. Então, a gente tem essa preocupação também. Tanto é que a gente faz NPS de cliente e NPS de quem participou dos nossos processos, são os candidatos, para ver se isso fez sentido para eles. E todas essas empresas que eu passei e hoje me relacionam têm uma mentalidade de fundador e leva muito a questão do espírito italiano, energia, sabe, proximidade. E aí na hora de construir o nome da empresa, a gente fala, é uma empresa que vai dar luz para um novo movimento. Então, como eu tenho família italiana, a minha esposa, né, foi buscar luz italiano, é Lute. Então daí que surgiu o nome. E essa questão desse DNA de empresa familiar, que é o nosso foco de trabalho, que tem essa energia de dono, né? Enfim, veio a casar com o nome. Então, muitas pessoas pronunciam Luce, e a gente até gosta que fale isso, para depois poder explicar o significado e a pessoa entender que é Lute. Muito bem, Gustavo. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Gustavo Leme. Gustavo é sócio fundador da Lute. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Gustavo Leme. O Gustavo é sócio fundador da Lute. Ainda falando desse teu momento de empreender, Gustavo, como é que foi? A decisão, ela foi um processo de amadurecimento? Quando que você virou a chave e falou, cara, chega, o ciclo agora é empreender, carreira B, como é que foi isso na sua cabeça? Como é que você trabalhou isso? Porque, como você mesmo bem disse no primeiro bloco, né, é começar a transitar num terreno novo, né, desconhecido, né? Uma coisa é você ser diretor de uma grande empresa e você ter toda aquela, entre aspas, segurança que esse ambiente proporciona. Outra coisa é você ser o negócio. Como é que você trabalhou isso na sua cabeça? Não foi fácil, né? Eu acho o fato de não ter encontrado uma empresa, ou ter encontrado a empresa não me queria, né? E as que eu queria não deram certo, eu acho que aquilo foi também um momento de transição onde a gente pensa nisso. Mas acho que o principal foi que a entrada da pandemia, né, e essa aceleração digital deu uma possibilidade de trabalhar mais em casa. Uhum. O fato de poder trabalhar mais em casa, para mim, significou eu poder, mesmo tendo um escritório em São Paulo, residir no interior de São Paulo, né, onde é a terra da minha família, né, da minha esposa, dos meus pais, do meu irmão e do meu sogro. Então, levar as crianças para morar no interior, ao mesmo tempo que eu tinha a possibilidade de ter flexibilidade para trabalhar um negócio que era meu, isso foi o principal, né? Então hoje eu consigo levar as crianças na escola, buscar da escola, tem dia que eu cozinho para eles, né? Acompanhar eles em esporte, voltar a praticar esporte, porque quando eu estive no mundo corporativo eu praticava esporte, mas de madrugada era assim, virou normal eu acordar 4 horas da manhã para ir à academia, não que eu ia às 4, mas eu ia às 5 na academia, assim, era loucura, para mim era loucura isso, né? Hoje eu posso ir na academia se eu tiver uma agenda, eu posso ir na parte da tarde e eu não me sinto mais, como fala, que eu estou fazendo alguma coisa errada, culpado por isso, né? E a agenda é minha como empreendedor, então se eu quiser abrir espaço para fazer alguma coisa, eu vou, né? Não vou abrir espaço para outra, né? Então essa flexibilidade que veio no processo de tomar de decisão. Hoje eu trabalho muito mais do que eu acho que eu trabalhava quando eu era executivo, mas hoje eu tenho também uma flexibilidade de agenda de fazer as coisas a hora que eu quero.
Então, se eu quiser terminar sexta-feira, tirar o dia livre para estar com a família, mas eu vou trabalhar no domingo para entregar o que eu ia entregar na sexta, eu tenho liberdade para fazer isso e faço com o maior prazer. O grande desafio, ou um dos grandes desafios de um empreendedor, é vender, né? É você entrar no mercado que já existe gente jogando e você encontrar o seu espaço. Como é que está sendo esse processo para você? Como é que está sendo a receptividade das pessoas com relação à Lute? Como é que você tem trabalhado isso, Gustavo? Você sabe que na última vez que eu estive aqui, né, você também trouxe, e é o que te acompanha, essa questão da importância de networking, né? E eu acho que para grande parte dos brasileiros, quando a gente fala networking, parece pedir para o outro alguma coisa a hora que eu estou precisando. Né? Então, você tem network, eu posso pedir. E acho que network você faz todo dia, e acho que a via é dupla. Né? Eu acho que é genuína, um ajudando o outro, mas a via é dupla. E ao longo da minha carreira, eu passei por várias empresas, eu sempre mantive a rede ativa de maneira genuína. Né? Não é aquela história, vou tomar um cafezinho. Não, o pessoal ia para churrasco, saía jantar, convidava um para ir em evento. A gente estava sempre interagindo. Então, essas portas que muitos falam, vou empreender, tem que abrir a porta. Para mim, vou ser bem sincero, a porta está aberta. Não quer dizer que eu vou fazer negócio, mas sentar com grandes executivos para conversar sobre o que a gente faz e como a gente faz, para mim é fácil. O desafio, talvez, de vender é conseguir fazer isso no momento certo, que o cliente quer comprar o nosso produto e que a gente, perante os concorrentes, tem um diferencial. Então, como a porta estava aberta, o que a gente está refinando na Lute é conseguir atingir aquele cliente que precisa do nosso produto e está no tempo de comprar ele. Né? Que esse eu acho que é uma ciência comercial, e lá dentro a gente vem aprimorando com parceiros esse processo, né, de conseguir entender o mercado para chegar no cliente no momento que ele, como eu falo, que ele precisa. E a outra coisa acho que virar o chip, né? Porque muita gente, quando fala comercial, pensa que o comercial é o cara que vai ficar de porta em porta, né? E quando a gente vende serviço, como é o caso, a gente entende do que a gente está vendendo porque a gente estava comprando. Então, o processo de diálogo comercial é um processo muito gostoso. Né? Porque a gente está falando de desafio de negócio, de caminhos de resolução. Então eu não preciso abrir um computador, nem um PowerPoint e ficar lendo o PowerPoint para falar o que eu faço. A conversa do nosso time, quando a gente está interagindo com o projeto, a gente está conversando de igual para igual. Né? E trocando experiências que a gente viveu quando executivo. Isso facilita muito. Né? É muito comum a gente ir para alguns clientes, ou a grande parte, falar eu senti segurança porque eu percebi que você sabe o que eu estou passando, né? Você já passou por isso. Então, a gente consegue atender o cliente naquilo que a gente gostaria de ter sido atendido quando cliente. Né? Então, eu estava conversando outro dia com um CEO de uma grande empresa, que ele vai transitar e está contratando um outro para substituir. Eu estava falando para ele, o mais difícil não é contratar a pessoa para estar no seu lugar. E ele ficou com os olhos arregalados. O mais difícil é saber se você está preparado para sair. Porque se você não tiver outro lugar para ir, esse cara não vai entrar. E ele refletiu com a gente e falou, Gustavo, as suas provocações eu levei para o conselho e eu decidi que não é o momento. Porque eu não sei o que eu vou fazer. Então, se eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou deixar essa pessoa sentar. No fundo, teoricamente, a gente perdeu um projeto, né? Mas eu não encaro como perder o projeto, né? Porque ele não estava precisando daquele projeto. O que ele estava precisando é ter mais tempo para refletir qual é o caminho dele. Né? Se a gente ganhasse o projeto, uma posição de CEO, toda a consultoria gosta de fazer, eu ia colocar alguém, né, transitar alguém de uma carreira que talvez ia ser curto prazo, né, e ia atrapalhar aquele profissional, aquele dono da empresa, né, que não estava no momento de transição ainda. Né. E não tenho dúvida que um processo como esse, pode ter certeza, mais para frente ele vai voltar a conversar com a gente, porque sentiu honestidade. Né. Os seus clientes são as empresas, né, que te contratam em busca de talentos que elas necessitam para resolver alguma dor específica que elas têm. Mas você tem outro lado, que são os executivos, que, entre aspas, é a matéria-prima para você poder girar o teu negócio. Né? Eu ouvi mais de uma vez, porque muitas vezes a relação de um executivo que está em transição de carreira, vamos falar especificamente esse que está em transição de carreira, não esse que está empregado, a relação, às vezes, dele pelo momento que ele vive tem um componente emocional muito grande, né, muito forte. E, às vezes, ele vê, né, e eu ouvi mais de uma vez, né, o headhunter como
entre aspas, assim, não vou dizer aproveitador, né? Mas uma estrela, como é que você vê isso, né? Como é que você faz boa amizade com os teus clientes e como é que você faz boas amizades com esses executivos que às vezes têm um conceito errado ou uma percepção sobre os headhunters, Gustavo? Você sabe que eu já chego chutando balde, sabe? Porque eu falo para eles, ó, o mercado nos apelida de headhunter, mas eu não considero um headhunter, justamente por causa desse estereótipo, né? Então, quando eu participava de processo, as pessoas me ligavam no horário que eu não podia falar, mas eu queria escutar, né? Porque ele estava mais preocupado com o tempo dele de entregar o projeto do que com o meu tempo. Na Lute, a gente pergunta para as pessoas qual o melhor horário para conversar, em qualquer tipo de abordagem. Quando eu estava afim do projeto, o cara sumia. Quando não estava afim, o cara não parava de me ligar. Né? Então, normalmente, quando a gente aborda esses clientes, a gente trata o candidato também como cliente, apesar de não ser ele que vai pagar, né, o projeto, não vai investir no projeto, a gente deixa claro que a gente tem ciência dessa dor. Então, normalmente eu começo conversando que eu também fui do outro lado da mesa, contando esses mesmos exemplos e explicando para eles como a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, avançar ou não avançar com o candidato não tem a ver com o candidato ou a candidata ser bom ou não. Então, da Lute a gente não fala, eu gostei do candidato, o candidato é bom. O que tem a ver é a aderência com o projeto que você está fazendo. Então, tem um projeto que tem um escopo que precisa de um profissional que tenha um nível de experiência por uma expectativa de resolução de problema de curto prazo. Então, pode ser que um candidato que veio do segmento, ele tenha mais velocidade para resolver o problema, porque a fase de adaptação dele, né, no segmento é menor. Então, a gente vai falar isso para o outro candidato. O que a gente está vendo e o que afunilou tem a ver com tempo de aprendizado, né, expectativa de resultado. Cara, faz todo sentido, porque até eu entender esse trem, ele fala, né, eu estou conversando com o candidato Miné, até entender esse trem vai demorar mesmo. Né? Então, eu entendo que eles têm uma expectativa de curto prazo. Então, a conversa é verdadeira e a pessoa sai do processo sabendo por que ela não avançou. Porque a pior coisa é ela... Sabe aquela pergunta? Né? A pergunta que ela faz assim, né? E aí, bem, né? O marido, a mulher participou do processo, e aí, você foi bem na entrevista? Quem tem que ir bem na entrevista é o entrevistador, é o papel dele entrevistar. Né? O outro papel é dar as respostas. Então, assim, se a pessoa não deu as respostas que o outro perguntou, você refaz as perguntas, porque às vezes ele não entendeu. E se acabou a entrevista e precisa de mais informação, corre atrás da informação, né? E o processo não é só a entrevista, né? Você tem o antes, o durante e o depois. O processo inteiro é investigativo. Então, isso dá segurança, né, para as pessoas. E esse processo, a gente tem um índice altíssimo de indicação de clientes por meio de candidatos que participaram do processo. Porque a gente cuida também do pré-onboarding, ou seja, a gente prepara o candidato para entrar na empresa. Depois a gente fica de 3 a 6 meses, a depender da posição, né, presidente, a gente fica mais tempo, cuidando, né, dessa expectativa, né, das entregas iniciais e como está a adaptação cultural. Então a gente vai conversar com o executivo ou executiva de RH, com o requisitante, com pares. Então esse processo, até hoje, a gente não teve nenhuma vez que a gente teve que refazer o projeto. Né, a gente já teve que refazer o projeto quando mudou o perfil da posição, eu quero uma outra posição. Mas de ser desligado ou, né, nesse período que a gente está acompanhando, não teve nenhuma vez. Porque a gente evita que isso aconteça. Pode ser que a gente tenha telespectadores que nesse momento está em transição de carreira, né? Precisando de uma posição no mercado. O que você poderia deixar, Gustavo, como orientação, como dica, para que ele possa, de repente, rapidamente voltar a ter o seu trabalho, a sua dignidade e o seu conforto? Parece simples, né, mas é complexo. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é saber o que ela quer buscar. O que eu mais recebo é mensagem com currículo anexado. E falando assim, se tiver algum horrível, projeto... Né? Alinhado com o meu perfil, assim, o currículo não fala de perfil, fala de histórico. E se a pessoa não sabe para onde ela está indo, como que eu vou ajudar? Então as primeiras perguntas o que você busca, que posição, você tem mobilidade, qual a remuneração que você quer, que tipo de segmento, qual o momento de empresa. Talvez você não vai ter todas essas respostas, mas na medida que você vai tendo essas respostas, você sabe até quem você vai procurar. Né? Então eu acho que o processo de recolocação começa na própria pessoa. Né? Então, se eu não sei para onde eu vou, qual que caminho serve? Né? Então, eu tenho que saber que tipo de projeto eu gostaria de buscar. Prazerzaço te receber, feliz em ver esse tempo novo na tua vida, desejo sucesso. Luciano, a Prime está à sua disposição naquilo que você precisar, Gustavo. Obrigado. Obrigado a você pelo convite.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá.